O som do despertador, o corpo que se levanta quase por instinto. O dia que começa e junto com ele aquela sensação, uma sensação tão familiar de que hoje será exatamente igual a ontem. É a rotina que parece nos abraçar com força demais até esmagar, sugando toda a cor, toda a paixão da nossa existência. É o mesmo caminho de sempre para o trabalho. As mesmas ruas, os mesmos rostos que passam apressados. E lá dentro, as mesmas paredes, a mesma mesa, aquele zumbido constante do escritório que, sem a gente perceber, vira a trilha sonora da nossa repetição. E no fim do dia, o caminho de volta. O ciclo se fecha e amanhã recomeça. É uma sensação estranha, né? De estar preso em um loop que parece não ter fim. Essa é a grande armadilha da rotina. Aquele sentimento de que a vida se tornou um fardo, uma coisa repetitiva e, no fundo, sem muito sentido. Mas e se a resposta para escapar disso tudo estivesse escondida justamente aí, nesse vazio? No meio de um mundo com tantas distrações, muitos de nós carregamos esse peso. Um vazio que a rotina não consegue preencher. Ela só consegue esconder por um tempo. E assim, a gente acaba virando espectador da nossa própria história. É como viver no piloto automático, sabe? Sempre esperando por alguma coisa. Pela sexta-feira, pelas férias, pela aposentadoria, por um momento que talvez nunca chegue de verdade. É se sentir um espectador de si mesmo, como se a vida de verdade estivesse sempre prestes a acontecer, mas em algum outro lugar. E aí, no silêncio, quando as distrações finalmente se calam, a pergunta aparece, inevitável. Uma dúvida que nasce dessa repetição de um ciclo que parece não levar a lugar nenhum. E é justamente nesse silêncio que um dos maiores pensadores do século XX, Albert Camus, nos oferece algo. Não é uma resposta fácil, mas sim uma ferramenta poderosa, a coragem de viver, apesar de tudo. Para Camus, o ponto de partida é o que ele chama de o absurdo. Pensa nisso como um choque entre duas realidades. De um lado está o nosso desejo, essa busca desesperada por um propósito, por um sentido para a vida. E do outro, o silêncio absoluto e indiferente do universo. Mas olha que interessante. Isso não é um convite para o desespero. É justamente o contrário. É o ponto de partida para a nossa liberdade. Para ilustrar isso, ele nos apresenta a figura de Sísifo, aquele homem da mitologia condenado pelos deuses a uma tarefa, empurrar uma rocha imensa montanha acima, só para vê-la rolar para baixo de novo, eternamente. Uma tarefa sem propósito algum. Uma metáfora que, para Camus, era perfeita para a nossa condição. E aqui, bem aqui, Camus nos entrega a chave de tudo. Ele diz: é preciso imaginar Sísifo feliz. A felicidade, então, não está lá no topo da montanha, não está no fim da tarefa. A felicidade está na própria luta, na consciência que a gente tem dessa luta, na nossa revolta contra a falta de sentido. Então, veja bem, aceitar o absurdo não é se render, não é se resignar. É, na verdade, o primeiro passo para a rebelião. Uma rebelião que nos chama a criar nosso próprio valor, a viver com paixão e a nos tornarmos finalmente os autores da nossa própria história. E não estamos falando de uma revolta com armas. É uma afirmação da alma. É olhar para o caos indiferente do mundo e dizer sim, um sim para a própria vida, mesmo que ela não venha com um manual de instruções. É a nossa recusa em desistir. O método dele é bem claro e, olha, muito poderoso. Primeiro, encarar a verdade do absurdo de frente, sem medo. Segundo, se rebelar contra a resignação e fazer isso com a chama da paixão. E terceiro, que é talvez o passo mais importante, criar o nosso próprio valor, o nosso próprio sentido. Se o universo não nos dá um sentido pronto, então a vida se torna uma tela em branco. A nossa tarefa muda. Não é mais sobre descobrir um sentido, e sim sobre criá-lo, a cada momento, a cada escolha que a gente faz. E com isso, deixamos de ser vítimas de um destino qualquer para nos tornarmos escultores da nossa própria existência. A responsabilidade é imensa, é verdade, mas a liberdade que vem com isso, essa liberdade é absoluta. E as ferramentas para essa escultura, elas estão bem aqui, em nossas mãos. São as escolhas que fazemos todos os dias, por menores que pareçam. São os valores que decidimos honrar, mesmo quando é difícil. São as pessoas que escolhemos amar e o jeito que demonstramos esse amor. É a intensidade que decidimos colocar no aqui e no agora. Com essa liberdade toda, acabam as desculpas. Não tem mais dogmas, não tem mais gurus para nos dizer o que fazer.
O peso dessa responsabilidade pode até assustar um pouco, mas é também a nossa maior força. No fim, somos só nós, com o nosso desejo de viver e nossa incrível capacidade de criar. Sendo assim, a rotina já não é mais uma prisão. Ela se transforma. Vira um campo de provas, um palco para nossa rebelião silenciosa e cheia de paixão. É onde a gente exercita, dia após dia, a nossa liberdade. No fim das contas, a armadilha da rotina é uma ilusão que a gente mesmo cria. A vida, na visão de Camus, é um convite constante, um convite para a rebeldia, para a criação e, acima de tudo, para a paixão de simplesmente ser. A mensagem final é um chamado à ação. Não fique esperando que o sentido da vida seja revelado como mágica. Crie-o. Não espere que a emoção venha de fora. Viva-a com intensidade em cada respiração. E agora, a questão retorna para cada um de nós. Contra qual pedacinho da rotina a gente vai se rebelar hoje? Qual pequena escolha pode trazer mais paixão, mais sentido para este dia? Afinal, qual será o primeiro ato de rebeldia? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.